Porção que eu quero compartilhar com você, o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é o coração dos discípulos de Jesus. O coração dos discípulos de Jesus. Muito importante nós discernir de quem nós somos discípulos, quem nós seguimos, de quem nós aprendemos, como nós amamos a Deus. Quem está nos ensinando a amar a Deus? Como é que nós lidamos com as coisas da vida? Quem é que está nos ensinando a lidar com as coisas da vida? Quem é que está nos ensinando a respeito de casamento, de trabalho? Quem é que está sendo a inspiração para o nosso coração? Quem é que está nos inspirando? E nós olhamos para Jesus não como um mestre de religião. Nós olhamos para Jesus e vemos em Jesus a face de Deus, como é Deus. Nós também olhamos para Jesus para aprender como é ser um ser humano. Jesus é a expressão plena de Deus, mas Jesus também é a expressão plena de como deve ser o ser humano. E esse ano, quando nós vamos olhar com muito zelo a expressão amando a Deus, amando pessoas, nós vamos precisar olhar muito, claro que a vida da igreja é olhar para Jesus, mas talvez olhar com uma certa disciplina e um certo zelo, porque nós estamos dentro de uma influência que nós queremos ter esse ano sobre ser discípulo, sobre discipular. E mais do que trazer algum tipo de mecanismo humano, religioso a respeito de discipulado, nós queremos ser discípulos de Jesus, aprender a ser um ser humano semelhante a Jesus. Por isso eu queria hoje trazer para você uma mensagem singela sobre como é o coração dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, hoje de manhã, o pastor Renato nos falou a respeito de 3 grupos que estavam em torno de Jesus ali. A multidão aloprada, a multidão desvairada, a multidão alucinada, né, querendo coisas de Deus, sem critério, sem nada. Apenas tirar de Jesus coisas para elas, mas elas não têm nenhuma intenção a mais do que isso. Ele falou do segundo grupo, que é o grupo das multidões religiosas. Irmãos, esse grupo é muito, muito perigoso. Porque neste grupo, eu e você temos assim uma tendência muito grande de fazer parte. Porque os religiosos, a religião, ela engana, ela pode, não é que ela engana, ela pode enganar. Ela pode nos enganar e ela pode... nós podemos enganar as pessoas com a religiosidade. De certa forma, nós vamos ver isso aqui na palavra de hoje. E, finalmente, o Renato falou dos discípulos, que são aquelas pessoas que querem um compromisso, uma relação com Jesus, de aprender com Jesus. Então, talvez seja uma continuidade dessa ministração da manhã. Como é, então, o coração desse discípulo? Como é o coração do discípulo de Jesus, daquele que está bebendo das águas, daqueles que estão bebendo dos ensinamentos de Jesus, daqueles que estão aos pés de Jesus, aprendendo, reaprendendo. Todas as vezes que eu penso nesse assunto, eu penso numa pessoa que está com um lápis e uma borracha. Quando ele está com Jesus, ele precisa de uma borracha para ir apagando convicções erradas, para ir apagando entendimento equivocados. Como Jesus muitas vezes disse, vocês ouviram o que foram ditos. E como vocês ouviram o que fora dito, vocês se adequaram ao que fora dito. Vocês organizaram a vida de vocês, aquilo que ensinaram para vocês. Agora eu, porém, vos digo, a borracha para apagar convicções profundas, fé muito intensa dentro de nós, mas que está errada. Então Deus precisa arrancar, mas Ele não arranca
com força, ele arranca no sopro, no ensinamento. Aqueles que, pois, que têm ouvido, ouça. Não é que ele diz? Aquele que tem ouvido para ouvir. Porque tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve. O coração está duro. O coração está determinado. O coração está inclinado naquela direção. Essa semana eu vi uma conversa entre duas pessoas. E uma pessoa usou de uma conversa, de um conceito, de conteúdos, é a que eu queria falar, tão convincente, tão embasado para convencer a outra. Parece que eu via nos olhos do outro que aquele argumento foi necessário de convencimento, mas ele caminha anos e anos com aquele ensino, com aquela prática, que o orgulho dele não lhe permite abrir mão daquele ensinamento. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não estiver disposto a nascer de novo, a ser uma pessoa com outro entendimento, com a outra percepção, você nunca vai entrar no reino de Deus, você nunca vai compreender o reino de Deus. Então, como é o coração dos discípulos? E eu separei aqui um texto muito conhecido, que é a experiência, a parábola do samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Eu não vou ler todo o texto com você, mas eu vou ler uma porção considerável desse texto, de Lucas 10, o versículo 25 até o 37, que diz assim: E eis que certo homem, em certa ocasião, um perito da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Um perito na lei, preocupado com a vida eterna. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Isso faz todo sentido, irmãos. Jesus responde uma pergunta perguntando: você tem lido a palavra, a Bíblia? Você tem lido as leis? Leio. Como você interpreta? Porque o que transforma a nossa vida não é a palavra de Deus. O que transforma a nossa vida para o bem ou para o mal é a interpretação que você faz da palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. A nossa interpretação da palavra de Deus, nem sempre. Portanto, se você não estiver olhando para Jesus, para que Jesus interprete para você, na sua própria experiência, na sua própria palavra, no seu próprio jeito de viver, você não vai ter uma transformação radical na sua vida. Por isso, ler a Bíblia é tremendo, é poderoso. As Escrituras estão assim desde o início. É assim que está escrito desde sempre. Mas como você a interpreta? Ele perguntou. Ele respondeu: ame o Senhor. É o nosso lema desse ano. Amar a Deus é o mandamento mais importante, o principal dos mandamentos. Ouça, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. E é aqui que Jesus está dizendo, o intérprete, o perito na lei disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Era a interpretação dele. Você sabe que não tem essa lei na Bíblia, né? Não faz parte dos 10 mandamentos essa expressão aqui que esse perito na lei disse. Não tem lá esse mandamento. Mas a interpretação da lei é essa. A interpretação de toda a lei de Deus é esta: amarás o Senhor de todo o seu coração. O que é amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento? É amar com integridade o Senhor, com inteireza, não pedaços de você, mas todo você. Todo você entregue a esse amor, todo você absorvido por esse amor. E aí Jesus disse a ele: você respondeu corretamente.
Não há nada que se possa dizer depois dessa afirmação. Essa afirmação está correta. Você está certo. Esta é a interpretação de toda a lei. Amar o Senhor e amar as pessoas. E aí Jesus disse: faça isso e viverás. Pratique isso e viverás. Tire isso do mundo das ideias e pratique o amor a Deus, que é amando as pessoas, que você demonstrará que de fato você está iluminado pela vida, que a vida e o reino de Deus tem interferência em você, que de fato você faz parte do reino de Deus. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O coração dos discípulos de Jesus. Quem é o meu próximo? Parece que esse doutor da lei, esse perito na lei, esse homem da religião, esse homem da igreja, esse pregador das sinagogas, esse homem que vai de sinagoga a sinagoga, de reunião em reunião, esse homem buscado para ensinar as pessoas a respeito de amar a Deus e de amar pessoas, sabe a interpretação da lei, mas não conhece de próximo. Sabe do livro, mas não conhece da vida. Não sabe o que acontece nos meandros do coração humano. Não consegue entender como é a fragilidade e a desventura dos seres humanos. Consegue se relacionar com Deus. Consegue tirar horas e horas de devoção, de leituras bíblicas, de jejuns intermináveis, de reuniões e congressos, mas não sabe se relacionar com as pessoas. Não sabe o que significa perdão, não sabe o que significa misericórdia, não sabe o que significa andar segunda milha, não entende de ser humano. Não consegue compreender a alma, a angústia humana. Ele conhece muito da divindade. Ele sabe muito daquele que é transcendente. Ele sabe muito da eternidade. Ele conhece muito da filosofia. Ele entende muito as doutrinas. Ele sabe discernir as doutrinas. Mas ele não sabe discernir a alma dos seres humanos. Ele não consegue perceber como aplicar aquilo na vida cotidiana das pessoas que estão em volta delas. Sabe ter devocionais profundos, pregações interessantes, mas não sabe do próximo. O coração dos discípulos. Essa parábola serve como meio de avaliação no discipulado de Jesus. Essa parábola, ela serve aqui para nós, servirá para nós, um meio de nós prestarmos atenção na nossa espiritualidade, para que de alguma maneira a gente possa ir nos vendo de quem somos discípulos. Se somos discípulos desse perito da lei, se este homem, esse perito da lei, essa compreensão, essa espiritualidade, ganhou o nosso coração em detrimento da espiritualidade que Jesus vai ensinar. Veja bem, o conteúdo do perito da lei, por Jesus, está o quê? Perfeito. Não há como você tirar desta compreensão, dessa espiritualidade e dizer o seguinte: não, o que eles dizem está errado. Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo o que eles estão dizendo, o que esse perito da lei está dizendo, está perfeito. Pode ler os livros deles. Pode congregar na igreja deles. Pode frequentar o pequeno grupo deles. Pode alimentar-se do discurso dele. Mas a questão é que esse homem, ele compreende as verdades de Deus de uma maneira que não foi traduzido para a vida dele algum tipo de transformação, que desse a ele a capacidade de enxergar aquilo que é visível e tangível. Ele só consegue perceber e se relacionar com aquilo que é invisível e intangível. Deus, e esse Deus aí que eu estou dizendo é entre aspas. Essa parábola serve então como meio de nos avaliar. Jesus deixa bem claro nessa
passagem 2 tipos de espiritualidade. 2 tipos de espiritualidade, para que a gente, ao ver e ouvir Jesus, a gente possa perceber-se, se perceber, de quem de fato nós somos discípulos, quem é que está influenciando, qual é a lógica que está influenciando o meu pensar, o meu falar, o meu enxergar. A espiritualidade do sacerdote, a espiritualidade de Jesus. Não coloquei o texto aí, mas Jesus conta a história. Quem é o meu próximo? Ele responde. Ele diz, certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele foi pego pelos assaltantes. Os assaltantes vieram, bateram nele, deixaram ele quase morto, semi-morto. E essa importância semi-morto é muito importante para essa palavra, porque ele não estava morto. Porque se ele estivesse morto, de fato, o sacerdote não deveria se aproximar, mas ele não estava morto. A lei de Moisés disse que se você tocasse no morto, você estaria impuro, ou seja, incapaz de oficializar os rituais do templo. Mas ele não estava morto. Ele foi jogado ali, ele foi roubado, deixado ali, e descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Olha, está passando ali, né? Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, que quando viu o homem, passou pelo outro lado. Não é que ele não viu a pessoa e foi embora. Não é que ele tem um caminhar displicente e não vê quem está, porque tem gente assim também, que não consegue enxergar ninguém a não ser ele mesmo. Ele passa pelas pessoas, não enxerga nada, não enxerga ninguém, a não ser as suas próprias dores, as suas próprias agruras, seus próprios sentimentos, ele não enxerga ninguém. Mas diferente desse sacerdote, ele viu o cara. E quando ele viu, ele desviou, foi para o outro lado. E semelhantemente, estava descendo ali, um levita. O levita olhou, também viu o moribundo e também viu o sacerdote. Ele viu o sacerdote e aprendeu com o sacerdote como é que serve a Deus. E como é que serve a Deus? Sabendo que não pode tocar no morto, ele disse, eu não posso me tornar impuro tocando nesse morto. Então, que Deus o abençoe e eu vou aqui seguir a minha trajetória. E foi embora. Mas um samaritano descendo pelo mesmo caminho. Samaritano é aquele cachorro vira-lata. Era assim que ele era tratado. Todo bom judeu, quando entrava em casa, antes de entrar em casa, ele dizia, Deus, graças te dou porque sou homem, se caso ele fosse homem, né? Graças a Deus que eu sou homem, e graças te dou porque não sou samaritano. Samaritano é a desgraça da sociedade. Samaritano é um indigente, samaritano é alguém que não presta, é aquele tipo de pessoa que nós não devemos ser. E Jesus traz um conflito para o doutor intérprete da lei. Porque para aquele intérprete da lei, é como se eu viesse para um lugar, para a reunião de alguém que é contrário ao outro e falasse bem do outro. Para aquela multidão. E Jesus contraria, parece que dá uma certa coceira no ouvido daquele intérprete da lei, quando Jesus coloca como mocinho da história o bandido. E Jesus deixa como bandido da história o mocinho da sua época. E aí Jesus diz para ele que aquele samaritano, que ia para um outro caminho, ele pega aquele moribundo, ele aplica o vinho e o óleo naquele moribundo, ele trata ali, assim, superficialmente, ele coloca aquele animal nos seus lombos, ou seja, então ele vai andando, não mais cavalgando. Ele precisa ter esforços além do normal dele, do conforto dele, e se desvia da sua jornada. E ele desvia da sua jornada e vai para uma hospedaria mais próxima, para um hospital mais próximo. Ali ele trata daquele homem, e deixa dinheiro ali para tratar daquele homem. E ele vai para outro lugar e ele diz, eu vou voltar daqui a 2 dias, e se precisar de algo a mais, você pode esperar que eu vou bancar. Agora, veja bem, a espiritualidade do sacerdote é lá dentro do templo, com os cultos e os ritos. A espiritualidade desse homem não tem a ver com evangelismo pessoal, não tem a ver com oração ali agora, não tem a ver com intercessão, não tem a ver com pregação, não tem a ver com nada religioso.
tem a ver com atitudes de compaixão, de se deixar doer pelo outro. E aqui, esse moribundo, a Bíblia nem está mostrando ele como um pobre, alguém que não tem casa, um indigente, não, alguém que tinha alguma coisa a ponto de ser roubado, era um necessitado. E o necessitado pode estar morando numa casa, num palácio. É um necessitado. A espiritualidade de Jesus em relação à espiritualidade dos sacerdotes. Agora eu me pergunto, a espiritualidade de Jesus e dos sacerdotes não deveriam ser a mesma, visto que tanto Jesus como o sacerdote, eles servem ao mesmo Pai e não leem a mesma Bíblia? Por que que nós chegamos a conclusões diferentes, olhando para o mesmo Deus e lendo a mesma porção da Bíblia? Por que que esse homem da lei, ao ler a palavra e frequentar as sinagogas, ouvir os sermões, ser perito da lei, então significou que ele gastou seus dias, talvez em lugar de ensino, fez curso bíblico talvez, se fosse nos nossos dias, feito seminário, graduação, pós-graduação, aprendido a teologia, entendeu o livro, mas chegou a conclusões perfeitas, mas práticas tão nefastas, tão doentes, tão distante da realidade que Deus gostaria que ele chegasse. Então não deveria ser a mesma espiritualidade com que Deus se importa. Quando nós pensamos em alguém que está alcançado pela vida eterna, é sobre isso que o texto está falando. Como eu posso alcançar a vida eterna? Como é alguém que foi alcançado e diz assim, eu tenho a vida eterna, eu sou salvo, eu sou discípulo de Jesus. Como é a mente dessa pessoa? Como é o coração dessa pessoa? O coração dessa pessoa precisa estar com o quebrantamento que também está em Jesus. Com que se quebranta o coração de Jesus e com que se quebranta o coração do sacerdote. O que move o coração de Jesus e o que move o coração desse sacerdote. Definitivamente, nossa busca espiritual, nosso esforço espiritual, revela como enxergamos o coração do nosso mestre. Quando você prega, quando você ora, quando você tem um conceito na vida, quando você dá conselho para as pessoas, quando você busca a Deus, isso revela como é que você enxerga o coração do seu Pai. Como é que você lê, como é que Deus é. O coração de Deus é um coração quebrantado, é um coração doído, é um coração que se comove. Deus é passional, ou seja, Deus se deixa penetrar. Deus não é assim, eu já sei como você vai ser no futuro, então o que você vai me falar não vai me comover. O que você vai cantar não vai me mexer comigo, me dar alegrias ou tristezas. Não, Deus é um Deus, apesar de ser enorme, um Deus todo-poderoso, é um Deus que ele é cheio de compaixão. A compaixão é sentir a dor do outro, é sentir, é ser incomodado com aquilo que está acontecendo no outro, a tal ponto que faz com que eu me redirecione na direção dele. Eu ia para cá, mas a dor, as lágrimas, a oração, tocou nele, tocou em mim, e então ele foi para uma outra direção. O coração de Deus é um coração quebrantado. E o que é que está mexendo com o coração do nosso Pai? Eu vou ler rapidamente os textos e eu estou indo para os finalmente. Mas eu gostaria de fazer questão de ler esses textos para vocês. E se desse, eu poderia talvez aqui, qualquer um de nós, dentro desse conceito, encher a gente aqui de tantos textos do mesmo tema. Isaías 58, versículos 6 a 12, se for possível. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, aquela pessoa que está debaixo de opressão, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo.
Deus está dizendo, está vendo as pessoas injustiçadas? Está vendo as pessoas que estão emburcadas de peso, de pressão, de angústias que estão sobre a alma delas? Versículo próximo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Só esse daí está bom. Como Deus está mostrando para a igreja, para as pessoas, o que está acontecendo lá fora. E que nós devemos, a nossa prática espiritual precisa nos deixar prontos para atender a angústia lá fora. E a angústia aqui dentro. Isaías 10, do 1 ao 4. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Deus está dizendo, vocês estão muito bem no templo, mas está muito ruim fora do templo. É como que Jesus estivesse dizendo para aquele perito, você está ótimo na interpretação da lei. O que você está ruim é você enxergar a prática dessa interpretação da lei na vida das pessoas. Isaías 1:23. Isaías 1:23. Seus líderes são rebeldes, amigo de ladrões. Esses líderes aqui é o rei, o sacerdote e os profetas, lá no livro de Isaías. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Olha, o que mexe com o coração de Deus, os desamparados, aqueles que não têm vez, não têm voz, aquelas pessoas que estão sofrendo. Deuteronômio 10, 17, 18. Deuteronômio 10, diz assim. Me ajuda, amigo. Ele, Deus, defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando alimento e roupa. Ele defende a causa do órfão e da viúva. Ele ama o estrangeiro, o venezuelano, o peruano, o boliviano, o japonês, o chinês. Ele ama essas pessoas. E ele diz que ele defende a causa deles. Olha o que quebranta o coração do nosso Deus. E o que ele dá? Alimento e roupa. Gente iluminada pelo reino de Deus se preocupa com a alma e com a vida. Zacarias 7:10. Não oprima a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns para com os outros, relacionamentos. Ele está dizendo, preste atenção nas pessoas que estão do seu lado. Teve um dia que eu vim aqui para a igreja e eu olhei para o irmão, ele estava com um tênis. Aí eu fiquei começando a prestar atenção na roupa desse irmão. E eu percebi que ele não está precisando dizer para ele assim, eu te amo, meu irmão. Ele está precisando de que eu faça alguma coisa por ele. Nós estávamos aqui num domingo de manhã e de repente uma pessoa arrebentou o dedo aqui de alguém. Uma pessoa machucou. Estava na hora da reunião. A pessoa perguntou, você não vai para o culto? Ela disse, não. Porque agora eu preciso lidar com você. Agora esta é a obra de Deus, esta é a prioridade. É cuidar de você. É olhar para você. É me dedicar a você. Tiago 1:27. Tiago 1:27 diz assim. Portanto, irmãos, 1:27.
Esse é 5. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha lá, corromper pelo mundo está em último lugar. Cuidar dos órfãos e da viúva é o que mais mexe no coração de Deus. Irmãos, sejamos francos. Questões morais para nós é mais sérias do que questões da vida do ser humano, do sofrimento humano. Nos incomoda mais como igreja, como pessoa, como cristãos, eu digo de mim mesmo. Mais se ela está cometendo pecados morais do que pecados sociais, da vida, de injustiça, de maldade. E nós devemos sermos pessoas integrais, que prestem atenção na vida humana, e que prestem atenção também nas questões da alma humana, em todo sentido. Tanto nas questões ali que a Bíblia fala ali, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, e também lidar com a corrupção do mundo. Então, meus irmãos, o coração dos discípulos de Jesus são quebrantados por aquilo que quebranta o coração do nosso Deus. O coração do nosso Deus é um coração que chora também. Um dia alguém me perguntou assim: aonde está Deus na enchente? Aonde está Deus nesses terremotos? Aonde está Deus no sofrimento daquela mãe que perdeu a sua criança no hospital? Aonde está Deus diante dessa injustiça toda acontecendo no mundo? Eu disse: Deus está na cruz, meu filho. Deus, por causa do sofrimento humano, por causa das desgraças dos seres humanos, Deus foi pendurado na cruz, para dizer para cada um que sofre, para cada um que chora, para cada um que tem a sua alma lapidada, destruída, arruinada, pisoteada, injustiçada, dizendo: eu vim para mudar, eu me importo com você, eu não estou lá no céu assim blindado, com glórias, não, eu desci para cá. Eu vim aqui sofrer a sua injustiça. Eu vim aqui receber os seus tapas. Eu vim aqui receber as suas cusparadas. Eu sei o que é injustiça. Eu sei o que é maldade. Eu sofri isso. Onde Deus dá nos momentos de calamidade? Deus está na mão estendida. Naquele que está dando pão. Deus está naquele motorista que para no acidente para acudir o outro. Deus está na mão, no olhar da enfermeira, que se condói com o grito do paciente altas horas da noite, em detrimento de outras que vira para o lado e diz: ele já está medicado, o problema dele. Mas Deus está naquela pessoa que se interessa, na professora que se interessa pelo aluno, no chefe que se preocupa com o seu auxiliar, com o marido que se condói com as lágrimas da sua esposa, com o filho que obedece e ampara o seu pai. Aonde Deus está? Deus está na mão que dá, porque Ele está dizendo: eu vou dar comida. Mas como Deus dá? Mas Deus está também naquele que recebe. Deus também está na mão e no olhar e no estômago vazio de quem está com fome. Porque Ele diz: eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu. Então também quando eu me ofereço para ser mão de Deus, para salvar aquela pessoa necessitada, aquela pessoa necessitada também é mão de Deus para me libertar da minha presunção, de achar que eu preciso viver só para mim mesmo, de mim mesmo, e que a vida tem que ser assim, cercada de benesses para eu mesmo, para me tirar da soberba, para me tirar de uma atitude independente da vida, em que eu penso que todo mundo mora na mesma casa, numa casa semelhante à minha, todo mundo vai jantar, todo mundo vai almoçar, todo mundo vai tirar férias, todo mundo tem sapato, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, todo mundo está bem. E a gente vai vivendo acreditando que está todo mundo bem. Mas Jesus está dizendo: está vendo eu aqui preso, eu aqui acusado, eu aqui injustiçado,
Eu estou aqui, se você me enxergar, eu vou libertar você da sua independência. Eu vou libertar você da sua soberba. Eu vou libertar você desse mundo de Cinderela que você pintou para você. De maneira que quando eu ofereço o meu coração para condoer contra a pessoa que está com o coração doendo, não importa se ele mora nos jardins ou se ele mora na rua. São todas as pessoas que precisam. E quando eu sou mão de Deus, boca de Deus, abraço de Deus para ele, ele também o é para mim. Então eu não olho para ele com menosprezo. Eu não olho para ele como um indigente. Eu não olho para ele como uma pessoa abaixo do meu nível social. Eu olho para ele e vejo nele uma libertação de mim mesmo também. O coração de Jesus é assim, quebrantado. O coração de Deus é quebrantado por pessoas que precisam dele. E não importa, Deus aqui, Jesus e o Evangelho e a Bíblia não está aqui enaltecendo e colocando no altar de divindade a pobreza, a necessidade. Ele está mostrando o coração de quem sofre. E se nós queremos amar a Deus, nós precisamos entender que esse mundo é um mundo de pessoas que sofrem, de mulheres que são espancadas pelos seus maridos, de maridos que são odiados pelas suas esposas, de filhos que têm os seus pais que são abusadores, de pessoas que estão sofrendo as suas dores, os seus pecados, as suas angústias, e que se elas falarem a um ambiente de intérprete da lei, essas pessoas vão ser apedrejadas, não vão ser entendidas. Por isso nós precisamos de uma igreja de samaritanos. O sacerdote ama a Deus por meio dos seus rituais espirituais. O sacerdote demonstra porque ele não fez alguma coisa por aquele moribundo e o culpado foi a crença errada que ele tinha. Ele diz, eu não vou fazer isso porque eu vou oficializar no culto. E se eu mexer com gente morta, com sangue, eu não posso comparecer diante de Deus. E Deus diz, eu prefiro que você corra o risco de se contaminar, porque o culto que você está fazendo precisa te motivar a ser bondoso e misericordioso. O samaritano ama a Deus sem ritos, amando pessoas. Preste atenção, irmãos. Ele não orou, ele não jejuou. Nessa palavra que eu estou falando para você, exatamente somente nesta palavra que eu estou falando para você, que o jejum, oração, pregação, não tem nenhum valor diante de Deus se eles não são motores propulsores para me ensinar a cuidar das pessoas. Nossos ajuntamentos, estudos bíblicos, nossas orações e jejuns precisam ser ferramentas espirituais que nos ajude a amar e não conhecer. Amar a Deus amando as pessoas que Deus ama. Nós vivemos a era do discurso, dos podcasts, de quem é que tem a resposta mais sábia, quem é que conhece melhor os conteúdos primários da Bíblia, quem sabe melhor de grego, o que está escrito isso nos originais. Tudo isso tem o seu lugar, é importante. Jesus não julgou errado aquele homem ser um doutor da lei. Está certo, temos que estudar a palavra, quanto mais melhor. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem esse zelo pelas Escrituras. Mas se o nosso ajuntamento, se o nosso reunir, se o nosso estudar, não são ferramentas para nos ensinar a amar de maneira que coloque-nos no risco de sermos vistos. Imagine se aquele sacerdote para acudir aquele necessitado, o que iria pensar o levita do sacerdote? Olha o risco que esse sacerdote, em acudir o necessitado,
ao necessitado, poderia correr. Olha o risco do amor. Se nós não quisermos incomodar os religiosos, se nós não quisermos, de alguma maneira, escandalizar os religiosos, nós não poderemos ser discípulos de Jesus. Porque se o próprio Jesus, com a sabedoria peculiar, cheio do Espírito Santo, foi homem, foi cabra macho, sim senhor, de olhar na cara daquele intérprete da lei, e dizer o que a lei de Deus, e como aplicar essa lei de Deus, e fala uma história que confronta esse doutor da lei. Nós somos discípulos desse homem. Nós somos discípulos desse Jesus, que não é querido entre os doutores da lei, que não recebe aplausos, glória a Deus e aleluia no seu discurso, nos seus ensinamentos, que é abraçado pelos pecadores. Parece-me, irmãos, parece-me que as pessoas politicamente corretas, religiosamente corretas, gostam de me ouvir, em detrimento das pecadores dos pecadores que não gostam de me ouvir. Não é porque eu não estou denunciando o pecado deles, é porque ao denunciar o pecado deles, eles não vêem nos meus olhos lágrimas, não vê no meu coração um coração compungido e doído. Como a história de uma mulher que chegou para um pastor e disse, Deus mandou trazer uma palavra para o Senhor, que Ele vai trazer juízo para essa cidade, porque essa cidade tem vivido em pecados graves contra Deus, e começou a enumerar os pecados da cidade. Ele diz, Deus vai trazer juízo para essa cidade, e eu gostaria que você me ajudasse a propagar essa palavra, para que as pessoas se arrependam. Ele diz, eu até creio que essa cidade, minha irmã, está em pecado e rebeldia de maneira intensa contra Deus, e Deus tem mais do que razão se Ele quiser destruir essa cidade. Mas eu não creio que Deus falou com você. Porque é muito difícil Deus falar que vai destruir milhares de pessoas, crianças, jovens, famílias, e você vem me falar isso sem lágrimas, sem dor. Diferente de Moisés que falou, Senhor, se porventura tiver naquela cidade 50. Você veio falar comigo, como João, fala assim, deixa a gente pôr fogo nessa cidade, porque elas são pecadoras. Ele falou, você não sabe de que espírito eu sou. Se nós queremos ser uma igreja que ama pessoas como Jesus ama, então nós vamos correr riscos. Mas os pecadores vão vir para cá. Os abusadores e os abusados vão vir para cá. Os injustos e os injustiçados vão vir para cá. Os arrogantes e os feridos vão vir para cá. Os preconceituosos e os que sofrem preconceito vão vir para cá. Porque se aqui é luz, se nós de fato amarmos as pessoas, se nós amarmos a Deus, amando as pessoas como Jesus amou, então nós devemos virar uma hospedaria de gente doente. Que em alguns casos, alguns estão em casos terminais e outros nem tanto, outros ali na UTI. Nós vamos ter que conviver com situações dramáticas de pecados e de dores. Que igreja queremos ser? Uma igreja perita na lei ou uma igreja que vive o espírito da lei? Não é abandonar a lei, é entender, é interpretar o espírito da lei e praticar. O coração dos discípulos de Jesus é quebrantado por aquilo que quebranta o coração do Pai de Jesus. O coração dos discípulos de Jesus são corações quebrados. São corações doloridos.
São corações que se empobrecem para enriquecer a outros. São corações que choram com os que choram. Não é que fica dizendo. São corações que se alegram. São corações que se importam. O perito da lei sabia tudo da lei, mas não sabia nada do próximo. Por fim, quero aprender a amar a Deus. Quero aprender a amar a Deus amando pessoas e servir a Deus servindo as pessoas. Quero aprender. É um desafio aprender a amar as pessoas naquilo em que as pessoas precisam ser amadas. Eu quero ajudar as pessoas a saírem da sua solidão dando a minha presença. Eu quero ajudar as pessoas a falarem o que sente, tendo paciência para ouvir. Eu quero correr o risco de ser mal interpretado. Eu quero correr o risco, como Paulo, que foi interpretado para a sua geração como um herege, como uma pessoa libertina, que estava liberando as pessoas para o pecado. E não. Eu quero ser um santo homem de Deus, que convive com pessoas que estão na sua fase de miserabilidade. Eu quero aprender. Eu quero aprender a amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força. Demonstrando esse amor não com cânticos somente, não com orações prolongadas, não com jejuns intermináveis, mas utilizando das orações intermináveis, utilizando dos jejuns, utilizando dos ensinos bíblicos, para que o meu coração aprenda o caminho do discipulado, de ser alguém semelhante a Jesus. Alguém que ama como Jesus amou. Quem quer ser discípulo de Jesus? Amém. Então se prepare. Se prepare. Porque se você amar como Jesus, eu tive uma experiência, queria pedir para você ficar de pé. Eu tive uma experiência, fui buscar uma mãe com um atleta lá no aeroporto. Uma carioca. Uma carioca. Eu gosto muito dos cariocas, eu acho eles muito assim, muito divertidos, os cariocas. E conversa vai, conversa vem. Levei ela ali, levei ela acolá, ouvindo, rindo dela. Até o momento que ela sentou na minha frente, eu falei, me conta a sua história. E ela começou a contar a história dela. Aí eu olhei nos olhos dela e falei umas coisas para ela. E ela tentou segurar, porque nós estávamos no salão, o pessoal, todo mundo lá, umas 40, 60 pessoas almoçando, os diretores ali, os colegas dela ali, o filho dela ali, e ela tentando segurar, eu segurei o braço dessa moça, e ela não conseguiu. E ela começou a chorar copiosamente, eu disse, vai lá no banheiro. E ela correu para o banheiro, ficou lá um pouquinho, voltou e começou a chorar de novo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você pregar o genuíno Evangelho de Deus, não há ateu que não será comovido, porque é alguma coisa de outro mundo, é o reino de Deus entrando. Duas coisas acontecerão com você se você pregar o Evangelho. As pessoas religiosas, não os pecadores, vão te apedrejar, vão te resistir, vão te caluniar. Os religiosos irão, e os pecadores vão se converter. Não há como as pessoas se comportarem indiferentemente diante da vida. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Não é ouçam os vossos discursos, é vejam as suas obras. E elas vão ficar confusas, como pode você me fazer o bem, a mim que só te faço o mal? Como é que você pode perdoar esse pecado imperdoável?
em que a sociedade quer me apedrejar? Como é que você vai sentar com a estuprada e o estuprador? Porque ambos só têm uma esperança de restauração: o nosso amado Mestre, que está em nós, em que eu preciso curar, eu preciso exortar, eu preciso trazer justiça e trazer redenção aqui, e como eu preciso também restaurar, perdoar, amar, acolher, me doer. Eu quero ser como Jesus, que olha para os seus algozes e Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Porque se eles soubessem o que eles estavam fazendo, eles não fariam. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Nós vamos começar essa canção bem suave, mano. Eu estou subindo para um lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes com o passado. E os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez. Tudo novo se faz. E dessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não desvio nunca mais. Eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. É Cristo. Eu quero ser como Cristo. Como o Max pregou. Sua pessoa e a sua obra, seus ensinamentos. Amém? Vamos cantar bem suave.